Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation. E nesse vídeo eu trago para vocês um guia de como a gente faz uma pós-instalação do Arch Linux e instala um ambiente gráfico KDE Plasma. Então aqui eu já suponho que você tenha a base do Arch Linux instalada no seu computador. Caso você não tiver ou não souber como faz a instalação dela, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para um tutorial que eu gravei recentemente, onde lá eu ensino vocês passo a passo a fazer a instalação do Arch Linux. Então qualquer coisa você vai lá, assiste aquele outro vídeo antes, depois você volta para esse daqui para aprender a pós-instalação. Então eu já estou com o meu Arch Linux funcionando, vou fazer o login com meu usuário e senha. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui depois de instalar o Arch Linux é verificar se ele tem alguma atualização para instalar. Então eu vou usar o comando sudo pacman-s maiúsculo yu minúsculo. Esse comando ele vai fazer uma atualização completa no seu Arch Linux. No meu caso aqui ele encontrou duas atualizações, eu vou confirmar. Com o sistema já atualizado, agora a gente vai fazer a instalação do Shorg. Então sudo pacman-s maiúsculo, e aqui a gente vai instalar os pacotes Shorg e Shorg-xinit. O Shorg ele não é mais obrigatório como ele já foi antigamente. Isso porque o KDE Plasma, por padrão, está utilizando o Wayland. Então você instala o Shorg apenas se você tiver problemas com o Wayland, tá? Eu, no meu caso mesmo, no meu computador, eu nunca mais instalo o Shorg. Mas, se você tiver necessidade, você pode instalar ele usando esse comando aqui. Então, vou teclar um Enter, confirmar a instalação de todos eles, confirmando, até ele instalar tudo. Agora a gente vai fazer a instalação do ambiente gráfico em si. Então, mais uma vez, sudo pacman-s maiúsculo, e aqui você vai instalar o pacote Plasma. Esse pacote Plasma ele contém todo um conjunto de pacotes essenciais para o Plasma funcionar aí no seu computador. Porém, fora ele, a gente vai ter que instalar também um explorador de arquivos, um navegador de internet, um emulador de terminal e diversos outros programinhas aí, né? Se você quiser, você pode instalar todos esses programas de uma vez com o pacote KDE Applications. Porém, esse pacote aqui ele vem com todos os aplicativos da família do KDE. Então é muita coisa, são mais de 100 pacotes. E eu, particularmente, acho muito desnecessário você instalar tudo isso, né? Então, eu prefiro bem mais instalar cada um dos pacotes separado, apenas os que eu for usar. Vou instalar o Dolphin, esse que é o explorador de arquivos. Vou instalar também o Arc. Esse Arc ele é um programinha para a gente conseguir compactar e descompactar arquivos via Dolphin. Então é interessante você instalar ele também. Eu vou instalar o Gwenview, que é um visualizador de imagens. Um emulador de terminal, pode ser o console mesmo, que é o padrão no KDE. Vou instalar aqui um navegador de internet, Firefox, e um player de vídeo, pode ser o VLC. Só isso daqui já é o suficiente. Então vou dar um Enter, Enter novamente, e confirmando tudo até ele fazer a instalação de todos os pacotes aí. Agora que a gente já instalou o ambiente gráfico, a gente vai fazer a instalação também de um servidor de áudio e de alguns codecs aí para a gente não ter nenhum problema na hora de reproduzir nenhum formato de áudio ou vídeo no nosso computador. Então, mais uma vez, sudo pacman-s maiúsculo, e aqui eu vou instalar o servidor de áudio Pipewire. Eu tenho que instalar esse pacote base e também mais 3 complementos para ele, que é o Pipewire Alça, o Pipewire Jack e o Pipewire Pulse, tá? Tem que instalar os 4 pacotes aí. E eu vou instalar também os codecs. Então, o GStreamer, alguns plugins do GStreamer, como o GST libav, o GST plugins Base, o GST plugins Good, o GST plugins Ugly e o GST plugins Bad, tá? Tem que instalar todos esses pacotes aí. E eu vou instalar também o FFmpeg. Esse FFmpeg ele é uma ferramenta para a gente trabalhar com áudio e vídeo via terminal. Porém, diversos aplicativos que utilizam interface gráfica usam ele como um requisito, tá? Então é importante você instalar ele, mesmo que você não utilize ele via terminal. Então, isso aqui já é o suficiente. Teclar um Enter. Confirmar que ele está me dizendo que já existe um pacote do Pipewire Jack, se eu quero substituir. Eu vou dizer que sim, vou teclar um Enter. E confirmar a instalação. E agora só ficou faltando a gente fazer a instalação de alguns programas que a gente vai querer usar à parte. Por exemplo, uma Switch Office, um editor de imagens, um editor de vídeo, o que você quiser instalar aí. Eu vou fazer a instalação de alguns pacotes aqui então. O LibreOffice Fresh, que é a versão mais recente dele. Vou instalar também o pacote de linguagens para ele, então o LibreOffice Fresh PTBR. Vou instalar o GIMP, o Inkscape. Vou instalar também o Kdenlive e alguns pacotes de fonte, por exemplo, o TTF Roboto,
TTF Droid. Apesar que essa TTF Droid ela já vem com KDE, você não precisa instalar ela à parte. Vou instalar o pacote OpenSUNS e vou instalar também a JetBrains Mono, que eu gosto de usar ela no terminal. JetBrains Mono Nerd. Você instala o que você quiser aí, tá? Eu vou deixar só isso daqui mesmo. Teclar o Enter e confirmar a instalação. Agora que a gente já instalou tudo que a gente precisava, a gente só precisa habilitar os serviços do SDDM e do Pipewire. O SDDM é a tela de login do KDE, né? Ele funciona da mesma maneira que o GDM funciona para o Gnome. Então, com o KDE, a gente utiliza o SDDM. Então, vou ter que habilitar o serviço dele aqui. Sudo systemctl enable SDDM. Fazendo isso daqui, da próxima vez que você reiniciar o seu computador, você já vai cair na tela de login do KDE. E também vou habilitar o Pipewire. Porém, o Pipewire, a gente não pode habilitar ele com o comando sudo. A gente tem que habilitar ele para o usuário atual do sistema. Então, vou digitar aqui um systemctl, sem o sudo, tá? Vou adicionar um parâmetro --user, que eu vou habilitar para o usuário, enable, e aqui eu vou habilitar os serviços Pipewire e Pipewire Pulse. Você não precisa habilitar nem o alça, nem o jack, tá bom? Porque os dois são habilitados automaticamente quando for necessário. Então, só habilitar o Pipewire e o Pipewire Pulse. Feito isso daqui, você já pode reiniciar o seu computador. Então, shutdown -R now. Ou então reboot, tanto faz. Então, perceba que agora ele já ligou aqui na tela de login do KDE, né? Esse aqui é a tela do SDDM, que você vai informar a senha do seu usuário. Aqui em cima você pode escolher a sessão que você quer iniciar, sobre o Wayland ou sobre o Shorg. Essa opção aqui sobre Shorg só vai aparecer caso você tenha instalado o pacote do Shorg, tá bom? Então, se você tiver necessidade de usar o Shorg, você tem que instalar o pacote dele antes. E já está aqui a tela de boas-vindas do KDE, né? Vou fechar aqui essa janela, já vou alterar a resolução de tela, Full HD. A gente precisa definir já um layout do teclado, então você vem aqui nessa opção de teclado, habilita aqui essa opção de layouts, clique em adicionar, e aqui você pesquisa por Brasil. E aqui você vai ter o layout do seu teclado brasileiro, então seleciona português Brasil tanto aqui na esquerda quanto na direita. Clique em OK e dá um aplicar. Uma coisa que a gente precisa alterar também é aquela tela de login do SDDM, né? Porque por enquanto ela está feia, então vamos fazer uma alteração aqui. Aqui em cores e temas, você pode vir aqui em tela de autenticação do SDDM, e aqui você pode escolher, por exemplo, o tema que você quiser. Eu gosto de utilizar o Breeze mesmo, que eu acho ele mais bonito. Clique em aplicar, ele vai pedir a minha senha. Aqui em tela de apresentação, eu gosto de mudar também esse ícone que aparece enquanto ele está carregando o sistema. Por padrão, ele utiliza o tema do Breeze, né? Eu gosto de utilizar a logo do Arch Linux, então vem aqui em baixar novo. E eu gosto de utilizar esse aqui, ó, esse Arch Simple Blue aqui. Vai instalar. E agora é só eu selecionar ele aqui e aplicar para o sistema. Agora, se eu fechar isso daqui e encerrar minha sessão, só para ver se deu certo, vem sair, encerrar sessão. Perceba que agora a tela de login está bem mais bonita, né? Não tem nem comparação. Então, vou digitar minha senha para entrar novamente. E agora, enquanto estiver carregando o sistema, ele já aparece aqui o logo do Arch Linux. Se você quiser também, você pode trocar aqui esse ícone do menu de aplicativos. Então, eu vou clicar com o botão direito, configurar lançador de aplicativos. Vou clicar nesse ícone aqui, vou escolher um novo ícone. E aqui eu venho nessa opção, navegar. Aqui eu vou na raiz do sistema, nesse disco interno. E aqui eu vou no diretório usr, share. E aqui você vai na pasta Pixmaps. Aqui, Pixmaps. Você vai entrar aqui. E aqui ele vai ter a logo do Arch Linux, tanto em PNG quanto em SVG. Eu vou selecionar o formato SVG mesmo, porque ele é escalonável, né? Então, selecionei ali, não aplicar. E já está aqui, então, a logo do Arch Linux como no menu de aplicativos aqui. Eu acho que é mais legal assim. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Espero que, se esse vídeo foi útil para você, você deixe um like aí no vídeo, comente alguma coisa, alguma crítica, alguma sugestão, seja o que for. Isso aí ajuda no engajamento. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo relacionado a Linux, a informática em geral, né? Vou falar de Windows também, mas o foco do canal principal será Linux. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no meu canal, que você vai estar dando uma força imensa para me incentivar a continuar aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!